Vamos para aquela análise política. Hoje o nosso convidado é o professor Paulo Nicoli Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Nicoli, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes também. Bom, Nicoli, vamos começar a falar aqui sobre o cenário político atual. A gente começa agora, né? A Câmara, o Senado voltam aos trabalhos já legislativos, em pauta aí as reformas administrativas, reforma também tributária, né? Queria que você fizesse uma análise aí, como é que você está vendo, né, a possibilidade dessas reformas este ano, hein, Nicoli? Começamos por esse tema, tem muitos aqui. Bom, o que de fato promove uma certa comunhão de ideias entre o nosso parlamento, envolvendo o Congresso, o Senado e o Planalto, exercido pelo Bolsonaro, são as pautas econômicas. Então, a tendência é que a gente tenha um debate mais acentuado sobre a reforma tributária, a distribuição de impostos entre os estados e municípios. Então, enfim, muitos congressistas e senadores têm se colocado à disposição, inclusive, do governo para iniciar um processo de negociação no que diz respeito às pautas econômicas. Mas as pautas morais de Bolsonaro tendem a ficar de lado, né? Sobretudo qualquer tipo de modificação que ele tente realizar frente à educação, à saúde. Então, o que de fato une o parlamento, o Congresso com o Bolsonaro são essas questões econômicas. Haja vista que também o ministro da Casa Civil, o Onyx, ele perdeu força nas últimas semanas dentro do Planalto, exatamente por conta do secretário que tomou um avião da FAB, foi demitido, recontratado e realocado em outro departamento, o que desagradou bastante o Bolsonaro, mas é aí que surge a grande dificuldade do próprio presidente, né? Uma vez que ele reduz as funções do Onyx, e até mesmo de alguma maneira chama a atenção dele publicamente, cada vez mais se torna difícil um canal de comunicação do presidente em relação ao Congresso, que no caso ainda é realizado pelo Onyx, mas agora de uma maneira mais enfraquecida, né? Então, esse é o cenário que o ano legislativo se inicia aqui no país. Nesse caso, então, você acha que o que vai ser prioritário ali vai ser a agenda econômica, a agenda da equipe do Paulo Guedes, relacionada à reforma tributária, também a reforma administrativa, Nicoli? Outras pautas você acha que vão acabar ficando no segundo plano, até porque é um ano mais curto dentro do Congresso Nacional, com as eleições no segundo semestre? Sim, e o plano do Paulo Guedes ainda deve ser debatido, né? Encontrando alguns confrontos com áreas de interesses, com estados e municípios, assim como foi a reforma da Previdência no ano passado. Não foi exatamente o projeto ao pé da letra de Paulo Guedes que foi aprovado, mas uma parte dele, sendo que houve pressão de senadores, congressistas, até mesmo governadores, para que não necessariamente a pauta do Guedes ao pé da letra fosse aprovado. Então, o que a gente vai ter, de fato, é uma tentativa tanto do Congresso, do Senado e o Planalto de aprovarem, ou pelo menos dialogarem as reformas fiscais, tributárias, porém, isso pode dar origem também a confrontos em relação de que a forma pela qual essas reformas serão realizadas, né? Eu acho que esse é o grande ponto central que nós vamos ter este ano. Então, se não houver nenhuma grande discussão levada adiante até a metade do ano, perfeitamente será um ano perdido para o governo, uma vez que, como você bem apontou, nós temos eleições municipais e é um ano em que nenhum parlamentar, caso participe do processo eleitoral municipal, quer vincular o seu nome a qualquer ação antipopular e que possa conduzir a aumento de impostos ou mesmo redução de benefícios à sociedade, né?
Falando em eleição municipal, você acha que a Aliança pelo Brasil consegue aí emplacar candidatos nas prefeituras? Parece que não vai conseguir tempo hábil, né, de registro, né, no Tribunal Superior Eleitoral, não é isso, Nicoli? Aparentemente não conseguirá, né? Mas a gente não pode esquecer que há denúncias e até mesmo um debate, né, em relação à abertura do partido do Bolsonaro, uma vez que muitos cartórios e até mesmo agências de lotéricas estão, e igrejas evangélicas também estão servindo como base de apoio eleitoral para o Bolsonaro conquistar as assinaturas e finalmente conseguir abrir o partido. Se não conseguir abrir, a Bolsonaro vai de alguma maneira, influenciar a campanha eleitoral através de apoios locais a prefeitos. Então, a tendência é que, enfim, uma vez não aprovado o nome do partido de Bolsonaro para essas eleições, o governo tem algum tipo de influência mais informal em relação às campanhas municipais. De modo que, caso a gente tenha o efeito inverso, ou seja, o partido de Bolsonaro, a aliança, consiga o número de assinaturas, a gente vai ter um partido do governo mais enfraquecido, uma vez que talvez ele não consiga mesmo as verbas eleitorais destinadas, verbas públicas, né, destinadas à eleição desse ano. Então vejam que tem todo um debate, né, para a gente conceber se haverá ou não a existência desse partido nesse primeiro momento. Mas uma coisa é certa, né, daqui 2, 3 anos, quando tivermos as eleições presidenciais, Bolsonaro agora terá um partido criado por ele mesmo, o que vai ser algo um tanto inédito na história política brasileira, uma vez que talvez mais perigoso do que eleger Bolsonaro seja talvez reelegê-lo, e agora com uma outra faceta, com mais centralização em função do seu nome, e é isso que Bolsonaro tem tentado fazer nos últimos dias e meses, né? Ou seja, desgastar figuras políticas que o apoiam, inclusive legendas partidárias, a fim de ter a imagem dele fortalecida, e é certo que esse novo partido Aliança seja imagem e semelhança da própria imagem, né, da própria figura do Bolsonaro, né? Exato. Nicoli, vamos repercutir aqui a notícia, né, de que a Polícia Federal concluiu o inquérito e diz que não há indícios de que Flávio Bolsonaro tenha cometido crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, portanto, em confronto, né, com o que o Ministério Público, né, no Rio de Janeiro diz. Como é que você viu esse resultado aí da Polícia Federal? Bom, a gente não pode esquecer que a Polícia Federal ela é chefiada pelo Ministério da Justiça, que é exercido pelo Sérgio Moro. Então, enfim, são duas interpretações diferentes sobre o mesmo caso. Enquanto o Ministério Público nos alerta a respeito de transações econômicas duvidosas por parte dos filhos do Bolsonaro, enfim, mas o fato é que, de alguma maneira, pode ter havido algum tipo de influência da Casa Civil em relação a essa investigação. Não temos como saber, mas, de alguma maneira, a aliança entre Moro e Bolsonaro vem conseguindo, de alguma maneira, criar um escudo jurídico, né, um escudo de proteção em relação às investigações que possam ser feitas em relação a qualquer caso que envolva a família Bolsonaro. Haja vista que, por exemplo, com o caso de Marielle, Sérgio Moro não quis transferir para a Polícia Federal, ou seja, não quis federalizar a investigação sobre o caso Marielle, sendo que alguns meses atrás o nome de Bolsonaro, até mesmo o envolvimento de Carlos Bolsonaro, chegou a ser citado, inclusive, pelo Ministério Público. Então vejam que o Moro não é um simples adepto e apoiador de Bolsonaro, mas ele representa a possibilidade de produzir uma defesa, um escudo jurídico em relação às eventuais investigações que são realizadas contra a família Bolsonaro. É óbvio que, atrás disso, há um projeto de poder por parte de Moro. Haja visto o fato de que ele
no final do ano passado, abandonou o cargo de juiz após prender Lula, assumiu um dos principais postos do país, que é o Ministério da Justiça, e agora, ao mesmo tempo que Moro exerce muito apoio a Bolsonaro, pode ser também que a própria figura de Moro se desloque de Bolsonaro, criando um novo tipo de conflito, né? Ou seja, Moro é um possível presidenciado para o ano de 2022, e agora caberia ao Bolsonaro realizar o que tem feito com outros dos seus apoiadores, né? O que é reduzir o seu papel político e até mesmo criar confrontos midiáticos, assim como ele fez com o Onyx e entre outros partidários, né? Então, vejam que algumas semanas atrás, Bolsonaro inclusive ameaçou reduzir os poderes de Moro, retirando a pasta da segurança pública das suas mãos, né? Certo, agora vamos falar da China, né? A gente tem aí brasileiros, né, na cidade aí de Wuhan, né, onde tem esse problema, né, do coronavírus, e agora o governo brasileiro decidiu repatriar esses brasileiros depois de um vídeo, né, de algumas pessoas que vivem ali solicitarem ao governo brasileiro. É tardia essa decisão, já que outros países repatriaram imediatamente assim que souberam desse coronavírus, na sua opinião, hein, Nicole? É muito tardio, né? Porque as primeiras declarações de Bolsonaro eram de que não seria prudente trazer de volta esses brasileiros para o nosso país, em função do fato de que, uma vez contaminados, eles poderiam espalhar a doença. Enquanto isso, outras nações, imediatamente, sem pensar duas vezes, promoveram ações com o objetivo de resgatar os seus concidadãos e, de alguma maneira, tratá-los caso tivessem algum sintoma, né? Para sair da China, o próprio governo chinês só tem permitido a retirada de cidadãos de outros países desde que eles não manifestem febre ou nenhum sintoma da doença. Então, nesses casos, os outros países têm conseguido resgatar os seus cidadãos, né? Em relação ao Bolsonaro, foi uma atitude tardia, uma vez que constitucionalmente é papel do governo proteger seus cidadãos, seja lá onde for, desde que o Brasil tenha representações diplomáticas nessas outras nações. Então vejam que, até mesmo por uma questão de proteção sanitária e proteção constitucional aos cidadãos, é dever do Estado retirar brasileiros de áreas de risco e dar todos os tipos de respaldo para que eles possam retornar ao país. Tá certo, Nicole, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Até mais. Forte abraço e boa semana a todos. Obrigada. Falamos aqui com o Paulo Nicole Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.